Produção de prova oral. Como qualificar melhor as minhas perguntas? Vamos lá, galera. O vídeo de hoje é para conversar com você um pouquinho sobre como que eu faço para qualificar melhor as perguntas que eu vou fazer, tanto no depoimento pessoal quanto na oitiva de testemunhas, as minhas e as da parte contrária. Então, o objetivo do vídeo não é falar sobre como que funciona a audiência de instrução em julgamento. Ou seja, não é um vídeo com viés acadêmico. Ele é um vídeo com viés mais prático, no sentido de explicar para você quais são as estratégias utilizadas para você conseguir fazer a melhor forma de oitiva de testemunhas, a melhor forma de questionar as testemunhas e o depoimento pessoal naquele momento, que a gente sabe que é um momento que está todo mundo ansioso, todo mundo tenso, afinal de contas, é um momento muito decisivo para o processo judicial. A audiência de instrução e julgamento no processo civil, eu gosto de dizer que é um dos principais momentos do processo, porque afinal de contas é o momento em que você vai decidir o processo. Se você não tem no teu processo ali já prova documental suficiente para embasar o seu pedido, é ali que vai ser decidido o processo, porque afinal de contas, dali para frente não tem mais nada, é só alegações finais e sentença. Nesse momento, então, na audiência de instrução e julgamento, só para ser mais didático possível, é o momento que você vai ouvir eventuais peritos, eventuais assistentes, mas essa parte é a exceção à regra. É muito difícil você ter um processo com perito e assistentes técnicos. É mais comum que você tenha no seu processo oitiva de testemunhas e algumas vezes depoimento pessoal. Por que eu falo algumas vezes? Porque não é comum se pedir o depoimento pessoal. No processo civil se tem aquela presunção de que o que foi dito na inicial é o que o cara vai dizer na audiência, o que foi dito na contestação é o que a parte contrária, o réu, vai dizer também em audiência. Então, não se tem o costume de pedir o depoimento pessoal. Mas eu friso aqui de novo a importância de se pedir o depoimento pessoal, porque é o momento que você vai fazer com que a parte talvez dê com a língua nos dentes, talvez fale alguma coisa que ela não deveria. Afinal de contas, ela relatou um fato na petição inicial ou na contestação e você vai estar ali chamando ela para afirmar se de fato aqueles fatos procedem, se de fato aconteceu daquela forma, horário, dia, enfim, todas as perguntas pertinentes para você fazer com que a parte fale alguma coisa que seja comprometedora para ela e que no final te beneficie. Ok, então, se o objetivo é ouvir depoimento pessoal e testemunhas, você tem que indicar essas testemunhas em algum momento do processo, que geralmente se dá no saneamento do processo, ou seja, eu apresento a minha petição inicial, depois eu apresento a minha contestação, depois em seguida, via de regra, abre prazo para réplica, e aí agora, num quarto momento, uma quarta oportunidade, vai ter um momento em que o juiz vai fazer o saneamento, ele vai organizar o processo, ele vai pegar o processo, vai ver o que foi produzido de prova documental e vai perguntar às partes se tem interesse na produção de prova oral, depoimento pessoal ou testemunhal. E aí o momento que você indica as testemunhas. As testemunhas lá no Código de Processo Civil vai estar no 442 até o 463 do CPC. Lá você vai ter várias regrinhas que devem ser observadas na indicação do rol de testemunhas. Tem pessoas que não podem ser ouvidas, tem pessoas que são suspeitas, pessoas que são impedidas, e isso tudo vai estar lá no rol e fica para um momento, um segundo momento, com uma aula com um viés mais acadêmico. Mas o objetivo aqui é falar da testemunha, o que você vai perguntar para ela. Você já viu no último vídeo que a gente conversou um pouquinho sobre a necessidade de você orientar a tua testemunha de que ela não pode ter amizade íntima. E isso está previsto lá no 447, que diz que são suspeitos, eventualmente, um amigo íntimo. Afinal de contas, o amigo íntimo, ele tende a mentir por você. Então, por isso, ela não serve como testemunha. Mas vamos partir nesse vídeo do momento em que você já tem qualificado a sua testemunha, ela vai ser ouvida. O que você tem que fazer? Quais são os primeiros passos? Quais são as dicas que eu vou te dar aqui para qualificar melhor as suas perguntas? Vamos lá. Primeiro passo é você, com relação às suas testemunhas, naturalmente você já chamou elas no escritório e a partir do momento que você chamou elas no seu escritório, você
questionou, fez algumas perguntas com relação aos fatos ainda não provados. É por isso que você está trazendo prova testemunhal. Então, se você está falando de uma ação envolvendo acidente de trânsito, por exemplo, você relatou o trânsito e você entrou com a ação, você é o autor da ação, você está querendo imputar a culpa ao réu. Afinal de contas, é por isso que, né, você buscou essa ação indenizatória, o réu não quis pagar, eventualmente ele furou o sinal vermelho, vamos colocar assim, e aí avançou e atingiu o seu carro. Você entra com a ação para buscar essa indenização. Então, o que você quer provar com o texto? Documentalmente, você já fez o boletim de ocorrência, você tirou algumas fotos do local, mas, bom, não tem como tirar foto no momento exato do acidente e você, infelizmente, não tem prova de vídeo, não tinha câmeras no local e aí, por isso, você precisa trazer as testemunhas para provar o que aconteceu ali. A tua testemunha, então, ela vai afirmar o quê? O que ela viu. Então, a testemunha vai afirmar que viu que a parte contrária avançou o sinal vermelho. Então, essa parte de realmente produzir a prova através das suas testemunhas, ela é muito mais fácil. Mas, mesmo assim, vale a ressalva, porque, infelizmente, eu vejo muitos advogados fazendo. Você não vai perguntar o óbvio ou o que já está provado. Você não vai falar assim para a testemunha, você sabe se aconteceu um acidente na rua tal? Ela sabe, ela está ali para testemunhar aquele fato, não há razão para você questionar perguntas óbvias. Você tem que perguntar fato ainda não provado. A não ser que você queira construir uma linha cronológica para chegar numa pergunta que aí sim vai provar um fato. Mas isso tem que estar bem estruturado para você não ter a pergunta indeferida e nem a oitiva ali ser um pouco embaraçosa, um pouco desconfortável. Então, o primeiro passo para você treinar suas testemunhas, prepará-las para o momento da audiência, é esse. É você perguntar sobre fatos que ainda não estão provados. Que houve um acidente, o BO já comprova. Que é no endereço tal, o BO já comprova. Provavelmente a parte contrária não vai contestar esse fato de que houve um acidente, que foi na rua tal e que foi no cruzamento X, Y ou Z. Esse fato ele é incontroverso. Mas de quem foi a culpa? E aí a tua testemunha tem que vir e dizer: foi do réu, pois ele avançou o sinal vermelho. Como você sabe? Porque eu estava aguardando a abertura do sinal, por exemplo, para atravessar quando eu vi que ele avançou no sinal vermelho. Enfim, são algumas perguntas chaves para provar o fato que você pretende provar. Agora, é óbvio que você também pode fazer perguntas fechadas para a sua testemunha de sim ou não, porque afinal de contas você não sabe se a tua testemunha, como que ela vai se comportar no momento da audiência. Então, você não sabe se ela vai ficar nervosa, se ela vai falar besteira, se ela vai falar o que não deve. Daqui a pouco a tua testemunha, ela estava lá no celular, não viu direito, e você sabe que ela fica nervosa, que ela é uma pessoa ansiosa. Então, às vezes, prefira perguntar sim ou não, pergunta fechada. Ou seja, você viu que o sinal estava fechado? Sim. Então, você viu que ele avançou no sinal vermelho? Sim. Pronto, assim você evita qualquer desconforto. Agora, se a tua testemunha for mais descolada, for mais, sabe lidar com o momento, então você pode fazer perguntas abertas, que é essas que ela responde com detalhes o momento do acidente. Lembrando que a outra parte também vai fazer perguntas para a tua testemunha, então tenha cuidado em prepará-la para também o que será perguntado pela outra parte. Bom, a primeira dica é essa. A segunda dica é, agora indo para as testemunhas da parte contrária, agora sim, você tem que evitar perguntas fechadas, você tem que evitar perguntas que sejam numa resposta sim ou não, porque afinal de contas, lembrando, da mesma forma que você sentou no seu escritório para preparar a tua testemunha, a parte contrária também o fez. Então, se você pergunta, ele avançou no sinal vermelho, é óbvio que ela vai dizer não. Então é óbvio que você nesse momento tem que fazer perguntas mais abertas. Me fale onde você estava no momento do acidente. Estava na rua tal, atravessando, tá? Você, por um acaso, viu que cor estava o semáforo? Ela vai responder verde, amarelo. E exatamente onde você estava. E aí ela vai dizer, eu estava na frente, atrás do semáforo. E aí vem assim, uma outra dica que é
perguntas que ensejam uma contradição. Aqui, eu não sei exatamente o que essa testemunha vai responder. E eu também estou preparando perguntas aqui no momento da audiência. Acabei de começar a audiência, estou preparando perguntas aqui. Então, quando eu faço essas perguntas como as que eu fiz agora, por exemplo, você viu qual é a cor do sinal? Ela responde verde. E aí depois, se você pergunta onde ela estava exatamente, vamos supor que ela responda que ela estava atrás da sinaleira, ou seja, é impossível ver a cor do semáforo. Aí você consegue já começar a trabalhar a contradição. Como que você viu que estava verde se você estava atrás, na forma como você se posicionou ali, como você falou que estava, onde você falou que estava atrás do semáforo, como que você viu que estava verde? É claro que essa pergunta, ela não prova nada, mas ela já deixa a testemunha nervosa. Ela deixa a testemunha começar a se contradizer e quem sabe ela até vai confessar ali no momento, ver, não vi. Né? Então isso por si só já ajuda a desconstruir a prova testemunhal. Então você vai evitar perguntas fechadas para as testemunhas da parte contrária, você vai fazer perguntas mais abertas, você vai prezar pela contradição dessas testemunhas e é óbvio que você vai perguntar somente aquilo que você tem certeza, afinal de contas, se você se aventurar num universo que você não sabe exatamente qual é o cenário, você corre um grande risco de ter uma produção de prova contrária aos seus interesses. Também evitar perguntas que já estão constituídas por prova documental, não faz sentido perguntar onde foi o acidente, a não ser que seja com o fim de provar que ela nem sabe onde era. Então, vamos supor que você está perguntando aonde que foi o acidente com o intuito de descredibilizar ela. Se ela não sabe nem onde era o acidente, provavelmente ela não estava lá. Então, sim, trabalhar as perguntas nesse sentido, sim. Por isso que eu falei lá no começo de preparar as perguntas com contexto, né? Então, você não vai preparar as perguntas sem contexto. Já está provado que o acidente ocorreu naquela rua? Sim. Mas o meu interesse nessa pergunta é descredibilizar ela, perguntar o óbvio, ou seja, qual foi a rua, para descredibilizar ela. Isso é possível sim. Só que por que você tem que estar preparado para esse tipo de ocasião? Porque se eventualmente o juiz indeferir da sua produção de prova, dizer que já está provado no boletim de ocorrência o local do acidente, você tem como contra-argumentar. Você tem como pedir pela ordem e argumentar que é necessário para que se saiba exatamente se ela estava lá mesmo no local ou não, se ela conhece o local ou não. Uma outra dica é você ser educado com a testemunha da parte contrária. Por que isso? Porque, veja bem, a educação no momento desse, no momento de tensão, traz a pessoa para perto de você, não para longe. Traz a pessoa para perto e você consegue, através disso, tentar uma aproximação para fazer com que ela fale, converse com você, sem sentir que está sendo inquirida, sem sentir que está sendo realmente forçada a responder alguma coisa. Então, dessa forma, você consegue trabalhar as emoções dessa testemunha e, com isso, você fazer com que ela fale o que você quer que seja dito. Em razão da extensão do vídeo, eu vou parar por aqui, cumprindo a promessa de até 15 minutos, mas eventualmente eu vou trazendo outros vídeos com mais dicas sobre como questionar as testemunhas no momento de audiência, como preparar a produção de prova oral. Se você gostou, deixa o teu like aí, se inscreve no canal e compartilha com os amigos para eles também assistirem um pouco dessa maratona de vídeos que eu vou fazer voltados para a advocacia. Um abraço e até a próxima.